Eu gostaria de começar por dar as boas-vindas a toda a gente e lembrar que esta conferência, durante o seu dia e meio, será feita com tradução simultânea de inglês para português e de português para inglês. As pessoas aqui na sala têm português no canal 1 e inglês no canal 2. E quem estiver a seguir-nos de outras formas, tem no Zoom, na barra inferior do ecrã, através do ícone do globo, podem escolher a língua que nos ouvem. Dito isto, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso primeiro painel. Esta conferência, eu e a Raquel Vaz Pinto vamos procurar moderar o diálogo e o debate entre os nossos participantes. E aqui connosco na sala temos o professor António Costa Silva, que é presidente da Comissão Nacional para o Plano de Reconstrução e de Resiliência e professor jubilado do Instituto Superior Técnico. Temos também a professora Júlia Seixas, desculpa, que é pró-reitora para a sustentabilidade da Universidade Nova de Lisboa, e participando via Zoom temos o diretor da African Climate Foundation, Salem Fakir, que está na África do Sul, na cidade do Cabo, e o professor Reiji Takashi, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Internacional de Tóquio. E eu gostaria de colocar aos quatro a primeira pergunta, pedindo que tentem manter um diálogo entre todos. E a minha primeira pergunta é talvez a básica, que é: qual é o tempo que nós temos para fazer a transição energética e qual é, ou por outras palavras, qual é a capacidade que o planeta tem para acompanhar o nosso ritmo de transição energética, ou se nós temos que nos adaptar à capacidade do planeta de dar resposta à nossa forma de viver dos últimos, talvez, 200 anos. Queria agradecer o convite do professor Fernando Cardoso para estar aqui, cumprimentar o embaixador Seixas da Costa, cumprimentar a senhora Presidente aqui da Agência Marítima Europeia, os colegas de painel, os moderadores, o professor Seixas e os nossos colegas que estão no Japão e na África do Sul. Eu penso que nós não temos muito tempo à nossa frente. Penso que as soluções tecnológicas existem, as ferramentas existem, mas nós estamos a falhar no passo e no ritmo da implementação das transformações que são necessárias. Não vamos ter nenhuma ilusão. O nosso planeta, para as pessoas como eu que são apaixonadas pelo planeta e acompanham a sua transformação, o nosso planeta está a dar de si. Quando nós olhamos hoje para o que se passa no Polo Norte, nos últimos 30 anos perdemos 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo e, portanto, quando o gelo é um estabilizador climático da Terra, quando ele desaparece, o aquecimento dos oceanos torna-se incontornável. Quando nós analisamos o mar, e o secretário-geral das Nações Unidas colocou agora claramente com a Conferência de Lisboa toda a situação que os oceanos estão a enfrentar, nas últimas 3 décadas nós tivemos os 3 metros superficiais da camada do oceano, a acumulação de energia é equivalente a 1.000 milhões de vezes a energia que foi deflagrada nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Isto é, nós temos uma espécie de bomba termal ou retardador no topo do oceano. E estamos a fazer muito pouco para debelar esta situação. Mas, ao meu ver, o ponto de viragem é tudo o que se passa no hemisfério norte, o chamado permafrost, que é o solo gelado que cobre toda a tundra ártica. 25% do hemisfério norte é coberto por este solo gelado. Se nós deixarmos que o solo aqueça, a quantidade de carbono que está armazenada é 1,5 bilhões de toneladas de carbono. É 2 vezes mais todo o carbono que está, nesta altura, na atmosfera do planeta. E como dizia há alguns anos atrás, de forma extraordinária, o secretário-geral das Nações Unidas de então, Kofi Annan, de que serve a economia quando nós não conseguimos respirar? E atenção, nós estamos a chegar a uma situação de extrema dificuldade. E isso é patente em tudo o que se passa nos ecossistemas.
A Elizabeth Kolbert, que escreveu um livro sobre a sexta extinção em massa de espécies, explica que houve 5 grandes extinções em massa, e das mais conhecidas é que deu conta dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás, quando um meteorito com 10 quilómetros de diâmetro vindo do espaço embateu na península de Yucatán, no México. E nós podemos visitar hoje a cratera de Chicxulub, que mostra esse impacto e transformou completamente o clima e o sistema da Terra. E nós estamos hoje a ter uma transformação tão rápida como a que aconteceu nessa altura e levou à extinção de espécies. E a sexta extinção em massa está à frente dos nossos olhos. Os dados da Elizabeth Kolbert são incontornáveis. A taxa de extinção de espécies amplas no mundo está a crescer. Já desapareceu 1/3 de todos os recifes de corais, 1/3 dos tubarões e das raias, 1/3 dos moluscos de água doce, 1/4 dos répteis, 1/5 dos mamíferos, 1/6 das aves. E, portanto, a biodiversidade é o nosso seguro. E eu às vezes pergunto-me como é que esta espécie, a espécie mais inteligente que voa, esquece dessa frase extraordinária que o filósofo alemão descreveu há mais de 200 anos atrás. Isso, o mundo é governado pela paixão, pela irracionalidade e por maus propósitos. E quando nós olhamos hoje para aquilo que se passa no nosso planeta, nós não entendemos. Nós temos as tecnologias, podemos falar disso, temos as ferramentas para fazer a transformação energética, para mudar a matriz energética mundial, para ter um uso mais inteligente dos solos, para diversificar todas as indústrias que são potentes. Estamos a fazer os acordos internacionais. Não temos um modelo de governance do planeta que funciona, porque as 4 nações do mundo que mais consomem carvão não se aglutinam, não têm um acordo para, em relação ao carvão, terem um plano muito eficaz para deixarem de usar o carvão. São 4 nações que consomem 75% do carvão utilizado. Há 5 nações que são responsáveis por 65% das emissões de CO2. Há 7 nações que rodeiam a Amazónia e estão a deixar a Amazónia, ano após ano, seja devastada. Atenção, nos últimos 50 anos, 800 mil quilómetros quadrados da Amazónia. E quando pomos todos estes problemas em perspectiva, o que é que se passa com essa espécie? Como é que é possível fazer conferência atrás de conferência em que há sinais positivos? A Conferência de Paris foi positiva, a de Glasgow foi positiva, mas os passos são passos muito pequenos. E se nós não tivermos muito ciente na nossa cabeça, é preciso mudar o nível de vida, o modo de vida, mudar o modelo de desenvolvimento económico e social, a situação vai ser muito difícil. Nós temos as soluções, discuti-las, mas estamos a responder à sua pergunta. Obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar nesta conferência. A pergunta que o moderador que coloca, qual é a capacidade do planeta e se temos tempo ou se nos devemos adaptar ao planeta. Vamos pôr isto talvez em perspectiva, quer dizer, a partir do momento em que o homem se tornou sedentário e começou a dedicar-se à agricultura, começou a transformar o planeta. Ponto assente. Eu, quando era jovem, estudei Engenharia do Ambiente. A panaceia que existia na altura e na qual nós fomos formados, e eu continuo a acreditar nela, é que a preservação do planeta e o desenvolvimento económico são compatíveis. Isto já foi há alguns anos, já vou a caminho de uma idade que me permite ter uma perspectiva de passado, e eu cada vez, embora, como aqui o António Costa e Silva diga, temos as tecnologias, temos a informação, temos a sabedoria, mas a verdade é que este princípio que me foi ensinado na universidade como uma convicção e como um potencial está longíssimo de ser verdade. Eu atualmente não ensino isto aos meus alunos, não digo isso. Digo-lhes, mas na perspectiva de que é preciso trabalhar para isso. À partida, isso não é um dado adquirido. A preservação do planeta e o desenvolvimento económico têm mostrado que não são compatíveis. Não vou referir mais informação, tivemos aqui já muitos indicadores, mas a verdade é que nós vivemos um tempo em que alguns até já lhe atribuíram uma designação, que é o antropoceno, em que o princípio subjacente a este termo é de que o ser humano, a humanidade, o homem,
transformou ciclos naturais, ou seja, o ciclo da natureza, alguns deles, de forma irreversível. E aquilo que é um dos que são mais visíveis tem a ver com a alteração estrutural ao sistema climático, que é do maior regulador de todo o planeta. A agricultura e a produção de alimentos dependem do clima, o nosso bem-estar depende do clima, a forma como vivemos nas cidades são muito inundadas ou pouco inundadas. Estava a acabar de ler que, ainda ontem, a cidade de Lagos, na Nigéria, com milhões, 20 e tal milhões de pessoas, corre o risco de ficar partes dessa cidade completamente submersas pela subida do nível do mar. Já Jacarta está a pôr em causa a mudança da sua capital, porque a maior parte do tempo já não conseguem viver. Quer dizer, nós de facto já alteramos o sistema climático de forma que está para além da nossa capacidade de gerir alguns desses aspectos. E, portanto, quando nós alteramos o planeta desta maneira tão estrutural, temos que perceber o que é que temos em mãos, quer dizer, o que é que nós temos ao nosso alcance. Nós temos metas, a União Europeia tem metas de redução de gases com efeito de estufa a 2030, muitos países do mundo têm metas a 2050 para a neutralidade carbónica, a própria China já anunciou em 2060, e portanto vamos tendo algumas metas, mas eu acho que aquilo que temos que perceber é uma outra coisa distinta, é como é que nós queremos, qual é a relação que nós temos com a natureza. Nós habituámos durante o século XX a entender a natureza como provider, como fornecedora de matérias-primas, de elementos, etc., que nós usamos para aquilo que são as nossas necessidades como ser humano, e bem. Eu penso que há dois aspectos, ou pelo menos um aspecto muito fundamental, que eu vejo, começa a ser discutido, mas ainda não entrou no mainstream da discussão, que tem a ver com a forma como a economia compreende a natureza. A economia até hoje, o sistema económico, foi evoluindo e não dá valor à natureza. Começa agora devagarinho. O preço do CO2 é apenas é um elemento, mas é curtíssimo. O preço do CO2 não vai resolver, vai acelerar em muitos aspectos as empresas a acelerar essa transição, mas é muito curto. Eu tenho a esperança de que os estudiosos, os pensadores, os cientistas da área económica nos ofereçam algo de diferente para o século XXI. Continuar a medir o sistema económico de um país com base no PIB é da mais miúpe que nós temos no século XXI. No século XXI, eu ouço muitas pessoas com muitas responsabilidades, organizações internacionais, seja públicas, seja organizações privadas, a colocarem no topo da concepção daquilo que pode transformar o século XXI como a sustentabilidade do planeta. Sem sustentabilidade do planeta, não há sustentabilidade económica. Não há. A biodiversidade, eu estou convencida que a seguir a agenda, que agora, de facto, a agenda social, económica, política, está, de facto, ocupada pelo tema das alterações climáticas, mais 10 anos nós vamos ter essas agendas ocupadas pela emergência da biodiversidade. Já não falta muito. E cada vez são, e portanto são problemas de natureza muito global, não só global, mas de natureza sistémica, não se resolve apenas mudando uma coisa, não se resolve apenas substituindo uma tecnologia por outra tecnologia. E portanto, eu diria que das maiores expectativas que nós devemos ter, ou das maiores exigências que devemos fazer, é a forma como nós olhamos para o sistema económico dos vários países. Eu penso que a forma como nós estamos a olhar para a economia, como os governos olham para a economia, é talvez das maiores constraints, das maiores limitações atualmente à aceleração que nós temos para esta transição. E, portanto, algures
e eu tenho essa esperança que apareça e que evoluamos no sentido de substituir ou complementar ou expandir o que se entender mais adequado a noção de PIB, da forma como ele atualmente é considerado. Dito isto, qual é o tempo que temos? Eu não lhe consigo responder esta pergunta. Se quiser responder de uma forma muito simplória, diria que temos uma década. É o que os políticos dizem para acelerar e que está um bocadinho mais perto do ciclo político que normalmente eles têm de domínio de decisão. Eu não sou desse sistema e, portanto, eu penso que vai demorar bem mais do que uma década. Mas compete-nos a todos, de facto, puxar e cada um nas nossas funções e naquilo que nós temos poder de mudança e de transformação para isso. Mas seguramente vai demorar mais de uma década. A União Europeia, com o Fit for 55, indica 2030 como a altura em que nós devemos cortar 55% das emissões de carbono e 2050 como a altura em que temos que estar equilibrados nas emissões de carbono. Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, apontam para 2030. A COP26 também avança nessa direção. E quando nós olhamos para as sondagens e para os inquéritos de opinião, nós notamos, ou pelo menos aparentemente notamos, que há um gap de gerações no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e à defesa da biodiversidade. A nova geração no norte, no hemisfério norte, tem uma percepção muito mais atenta, muito mais forte da emergência climática do que a minha geração. Essa nova geração, essa alteração de percepção, essa mudança de forma de olhar para o equilíbrio do planeta, é suficiente para impactar ou para alterar aquilo que são os ciclos da economia, das empresas e da economia, como a Júlia dizia, que vivemos hoje, ou seja, estes novos consumidores que chegam agora ao mercado e que entram no mercado têm já a capacidade e têm já o potencial de fazer com que o modelo económico e o sistema económico olhe para a sustentabilidade como um bem e um valor que tem que ser preservado e que tem que ser considerado. Os jovens não são só consumidores. Os jovens são uma fatia, peço desculpa pelo termo, das sociedades que tem uma coisa para além de consumidores. Tem um futuro. E eu pergunto às pessoas uma coisa muito simples. Conhecem algum conselho de administração de uma empresa que integra alguns jovens? Conhece alguma organização, por exemplo, da minha universidade? Eu estou a tentar fazer esta revolução na Universidade Nova de Lisboa. Que tenha os jovens no seu governo? Conhecem alguma Secretaria de Estado, algum Ministério que tenha mecanismos que ouçam os jovens com regularidade? Eu não. Então como é que estas pessoas que governam atualmente o mundo conseguem perceber que estão a tomar as decisões corretas para responder às expectativas e ansiedades de que não fazem a mínima ideia? Quem está a governar o mundo são pessoas da nossa idade. As pessoas da nossa idade têm outro tipo de problemas, talvez mais de saúde, etc. Não têm outro problema nem as expectativas das classes jovens. Como é que então conseguimos governar? Sim, seguindo o que a professora Júlia Seixas disse, eu penso que esse é um dos grandes problemas que nós temos à nossa frente. Há claramente aqui um fosso intergeracional que se está a criar e às vezes quando ponho-me esta questão, porque é que muitas vezes os acordos internacionais sobre o clima falham? Eu penso que a primeira explicação é o egoísmo em relação às gerações futuras. Porque as gerações futuras não os custos da transição energética e da luta contra a ameaça climática são custos locais e imediatos e os benefícios podem se oferecer mais a médio prazo e mais globais. Esse egoísmo está patente hoje. E não é por acaso que as gerações futuras, as gerações, sobretudo jovens, e as futuras são elas que percebem claramente o que é que se está a passar. Não é por acaso que estão a desenvolver concepções e ideias que são parte da resposta
E parte dessa resposta é a economia partilhada, aquilo que a professora Júlia colocou aqui muito claramente e que nós podemos resumir. Nós temos uma economia que, no fundo, não coloca a vida no centro. Nós temos que mudar e colocar a vida no centro da economia e não a economia no centro da vida. E é por isso que nós não valorizamos a natureza. O nosso erro extraordinário, numa espécie extremamente inteligente, é que se divorciou completamente da natureza. E nós pensamos com a nossa arrogância podíamos ser superiores à natureza, dominá-la e fazer aquilo que nos apetecesse. Nós construímos uma civilização que é irracional, no sentido em que é predatória dos recursos. Há um estudo muito interessante do West Geological Survey dos Estados Unidos que mostra, numa janela de 50 anos, em termos percentuais, estamos a consumir hoje 618 vezes mais petróleo que há 5 anos atrás, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais, 1500 vezes mais bauxite. Isto é insustentável. E, portanto, quando falamos de sustentabilidade, nós temos uma relação com recursos, não só uma relação baseada nesta economia linear, mas que não olha para o que a natureza faz. Se nós olharmos para a natureza opera. Ela opera com a energia livre do Sol, ela interage geoquimicamente com todo o sistema terrestre e ainda por cima constrói ecossistemas que são os próprios objetivos, são regenerativos e são eficientes. E nós construímos uma sociedade que é tudo menos regenerativa, a começar pela vida nas cidades. Reparem que nas cidades nós temos, as cidades são 2% da população do planeta, mas nelas vive já mais 55% da população, consomem 75% de energia, são responsáveis por 80% das emissões de dióxido de carbono. Quer dizer, se nós não mudarmos as cidades, não chegamos a lado nenhum. E é aí que eu vejo que as gerações jovens estão a dar, têm ensinamentos, e é extremamente importante não só inseri-las em todo o sistema de consulta e de governação, que é absolutamente vital, mas elas têm concepções que são parte da resposta. E uma delas é da economia partilhada, é partilhar recursos. Nós pertencemos, se calhar, a uma geração, um dos grandes objetivos, para cada um de nós ter um carro. Eles não querem ter um carro próprio, querem ter, provavelmente, um fecheiro para aceder aos transportes. Mas isso não é uma questão fulcral. E, portanto, esta ideia de partilhar recursos tem a ver também com a gestão dos bens comuns. É vital. E eu acho que uma das coisas que estamos é que nós não estamos a ser capazes de gerir os bens comuns. A tragédia dos bens comuns, como muitos economistas falam, está frente a nós. Como é que nós vamos gerir isso? Eu não vejo outras alternativas se não combinarmos soluções globais. Na solução global, a taxa de carbono é absolutamente vital e temos de ter uma taxa significativa e universal que seja eficaz, combinada com os mercados das licenças de carbono, mas depois é muito curioso o trabalho da economista sueca Elinor Ostrom. Ela demonstrou que na gestão dos recursos, dos bens comuns, as comunidades locais são fundamentais. E os jovens também já perceberam. As comunidades de energia, as comunidades locais. E ela, aliás, apresenta exemplos extraordinários de estudos que fez, por exemplo, nos Alpes Suíços. Nos Alpes Suíços, os agricultores têm as suas fazendas privadas, mas depois têm um pasto. E o pasto comum tem o acordo sobre o número de vacas que deve estar no pasto. E eles conseguem gerir desta forma recursos que são com regras muito claras, a definição e que é o recurso de todos, o que é o recurso de cada um, o acesso, a gestão, como é que vão fazer a gestão, a monitorização. E é curioso que estas comunidades locais são importantes e podem, associado a estes dinamismos, a geração jovem destas ideias, provavelmente dar um caminho para o futuro. Mas atenção, esse caminho é muito difícil. Tem o vício dos números. E a gente fala de neutralidade carbónica. E esse aspecto é muito importante. Se só analisarmos o dióxido. Nós, em 2019, portanto, antes da pandemia, o planeta emitiu cerca de 4.700 milhões de toneladas de carbono. E o que é que isto significa? Quando falamos de neutralidade carbónica, é a quantidade máxima de carbono que nós temos que botar na atmosfera e que a natureza consegue absorver os oceanos, as florestas, depois repor e manter os ciclos, para não perturbar nem o ciclo de oxigênio, nem o ciclo de hidrogênio, nem o ciclo de água. E reparem, 18 milhões é o máximo. Nós já estamos em isto. E há uma previsão extraordinária do cientista sueco Arrhenius, em 1896, ele foi o primeiro cientista
relaciona a temperatura da Terra com a quantidade de dióxido de carbono que está na atmosfera. Ele fez uma previsão extraordinária, disse que não tinha que duplicar, a temperatura do planeta pode aumentar entre 3 e 4 graus centígrados. E o que é que se passa desde o fim da última glaciação? Pelo menos dos últimos 12 mil anos, a quantidade de carbono na atmosfera está 270 partes por milhão, ou 280. Nós já estamos em 414, 415 e continuamos a subir, apesar de todas as conferências. Só no século XXI, a taxa de emissões já aumentou cerca de 40%. E, portanto, é muito importante percebermos que, apesar de tudo e dos acordos, das conferências, dos objetivos, há algo que não está a funcionar. E, portanto, estamos a um passo necessário, rápido, para fazer isso. Eu gostava de perguntar, de pedir, para começar, toma a liberdade de tratar todos pelo primeiro nome. Se puder ser, acho que é melhor. De perguntar, a Júlia falou aqui uma questão muito importante, que é o modo como nós olhamos para a natureza, para o todo, e o modo como nós valorizamos essa riqueza. Eu acho que este ponto é um ponto importantíssimo e eu gostava de lhe pedir se nos podia explicar um bocadinho mais até onde é que nós devemos ir nessa avaliação do que deve ser uma noção de riqueza mais abrangente, mais inclusiva. E ao António, gostava de lhe perguntar, é verdade que nós dentro de cada país temos que fazer aqui um processo interno, incluir os jovens, incluir outros setores da nossa vida que são fundamentais para o presente e para o futuro, mas também precisamos de o fazer a nível internacional. Ou seja, a nível internacional, nós temos hoje países muito desenvolvidos, temos países pouco desenvolvidos e temos, sobretudo, eu diria, 2 países em vias de desenvolvimento cujo desenvolvimento tem consequências globais. É o caso da China, é o caso da Índia, tendo em conta a sua população. A nível internacional, esta governance, estes global commons, como falava há pouco, que é um ponto fundamental, lá está, mais uma vez, estamos tão habituados a pensar de uma forma estática o que é um global common, pensamos nas rotas comerciais, pensamos no petróleo, não pensamos na biodiversidade, não pensamos nestas questões. E, portanto, a nível internacional, eu sei que a pergunta, se nós soubéssemos a resposta total a esta pergunta, o António era ainda mais famoso a nível internacional, mas eu gostava de lhe perguntar o que é que nós podemos fazer a nível internacional para conseguir ter uma governance que seja execuível. Até aqui nós temos um espaço à frente, um espaço atrás, países que saem, que entram e outros que dizem que sim, mas também não. Enfim, a vida internacional no seu pleno. We finally linked to South Africa and Japan. I would like to welcome Mr. Salem Fakir from the Executive Director of the After Climate Foundation from Cape Town and Professor Reiji Takeshi from the University of Tokyo. I understand that you haven't been able to follow the previous exchange in our panel, and I apologize for that. I was wondering if you do you get the Portuguese to English translation, or would you rather us to follow up in English? Oh yes, now okay. My colleague Raquel, who is here next to me and co-moderating this panel, was asking to Professor Júlia Seixas and Professor António Costa e Silva the international aspect of climate change and governance of climate change. And I would like to ask you to also join in that particular conversation. What is the look upon climate change and the needs and impact of climate change seen from Africa and seen from Japan and Southeast Asia? Thank you. Sobre a questão que colocou de como é que devemos, ou como é que poderá ser o caminho de valorização da natureza. Bom, há já uma linha de trabalho que começa a ganhar crescentemente adeptos, que coloca
e que tem algumas metodologias para valorizar aquilo que são os chamados serviços dos ecossistemas. E, portanto, quando nós temos um ecossistema, vamos pensar numa coisa que existe muito frequentemente em Portugal, que são os chamados matos. Ninguém dá muita importância a não ser os biólogos e os ecologistas, porque são uma nursery de muitos insetos, de muitas abelhas, de muita biodiversidade e de sustentação até da qualidade do solo, que regula, por exemplo, o ciclo da água, que depois mais adiante há de ser importante para abastecer aquíferos ou para abastecer albufeiras para rega, enfim, nós temos uma realidade escondida que nós não vemos, que a natureza nos oferece. Há aqui dois aspectos que convém referir. O primeiro é como é que se valoriza estes serviços. Bom, há uma linha da economia, chamada economia ecológica, que apresenta e tem metodologias para valorização. E, portanto, claro que há muita coisa ainda a fazer, mas há várias metodologias que permitem colocar um valor económico naquilo que é um serviço da natureza. Há vários artigos publicados, eu não tenho uma memória tão profícua aqui como o meu colega de painel e, portanto, não me lembro, mas há alguns artigos publicados em revistas como a Nature ou a Science, que já fizeram uma avaliação, uma estimativa de avaliação dos serviços do ecossistema do planeta Terra. São muitos trillions, não sei de cor. Este é um ponto. E, portanto, por aqui eu penso que a ciência económica associada à ciência da ecologia nos pode trazer muitos inputs. O outro aspecto, que já é mais complexo, coloca-se com a seguinte pergunta: e quem paga? Como é que este valor se integra no circuito económico? E esta é a pergunta de $1 milhão, porque atualmente não existe de forma fluida esse modelo. Há várias experiências, e em Portugal também. O fundamental aqui há 2 ou 3 ou 4 anos tem levado adiante uma experiência ou 2 pilotos, penso que na Serra da Estrela, em que primeiro, de facto, foi feita uma avaliação desse serviço de ecossistemas, chegou-se a um determinado valor, mas é preciso depois, de facto, pagar. E o fundamental, pelas características que tem, paga. Mas é um piloto, portanto, nós não podemos pensar que terá que ser sempre assim. Eu costumo dizer que provavelmente as pessoas das cidades têm que começar a pensar que devem pagar os serviços da natureza que estão na base daquilo que lhes chega. Quando eu tenho água em Lisboa, que vem de Castelo de Bode, à volta de Castelo de Bode há toda uma natureza a funcionar naquela região para que eu tenha água em Lisboa. E, portanto, aquilo que eu pago de água em Lisboa, claro que pago, tem a ver com custos de serviço, de captação, de tratamento, etc. Mas não tem lá nada de serviços da natureza. E assim sucessivamente. Portanto, eu penso que há aqui toda uma maneira da economia olhar para isto, que é de nicho ainda. O mainstream económico, acho eu, que ainda não olha de forma normal, entre aspas, para este valor económico, digamos assim, mas o desafio maior está como é que vamos integrar esses valores nos atuais circuitos económicos do nosso modelo. E aí é que eu penso que temos que ser disruptivos. A Comissão Europeia tem feito alguns workshops para discutir este problema, para discutir este aspecto, mas vamos ter que ser, de facto, ter a coragem de ser disruptivos. Muito obrigado sobre a questão. Portanto, a questão tem a ver com o modelo de governance global e como é que nós vamos fazer face a esta ameaça que temos perante nós, portanto, a mudança climática, que é provavelmente a ameaça mais difícil que a nossa espécie, a espécie humana, já enfrentou nos últimos 70 mil anos. 70 mil anos atrás, atenção, a erupção de um grande vulcão na Indonésia, o vulcão de Toba, e portanto também houve uma mudança
matéria-prima do planeta e a nossa espécie esteve à beira da extinção. Os cientistas calculam que sobraram cerca de 2.000, 2.500 pessoas. Esse grande evento que ocorreu. E isso é que é extraordinário, como nós somos todos descendentes desses 2.000 que cabem no hotel moderno. E é por isso que as questões do racismo, da xenofobia, da exclusão do outro são perfeitamente ridículas. O património genético da espécie humana é similar em mais de 99%. Mas se esta espécie, 70 mil anos, esteve à beira da extinção, conseguiu sobreviver, deve-se a uma coisa e é isso que me faz acreditar. É o engenho, é a criatividade e é a inovação. E olhando para tudo aquilo que está a passar, a inteligência humana continua a trabalhar e a produzir soluções. Mas depois o que nós falhamos muito é ao nível político, ao nível da vontade política e da articulação entre os vários países. Conferência de Paris. Na Conferência de Paris foi decidido que os 400 milhões de dólares por ano são usados para subsidiar as energias fósseis deviam parar. Os subsídios continuam e até aumentam. Porquê? Porquê que ninguém se preocupa? O que é que vamos fazer relativamente a isso? Isto tem a ver com todos nós, com as quase 200 nações que existem no nosso planeta. Conferência de Paris foi decidido que os países mais pobres, como lembrou o secretário-geral António Guterres, 100 mil milhões de dólares eram assignados para ajudar os países mais pobres a combater a ameaça. Isso não passou do papel, continua pendente. E, portanto, quando nós olhamos para estas questões, nós vemos que há uma falha a nível do sistema internacional. Não acredito nas conferências que juntam numa sala representantes de 200 países. O trabalho tem que ser feito antes. E é por isso que eu dou o exemplo para 4 países que são responsáveis por 75% do consumo de carvão. O carvão é o combustível mais potente que existe. Esses países são a China, são a Índia, os Estados Unidos, o Japão. O que é que aconteceu com a China em 2015, 2016? Decidiram, em relação às suas centrais de carvão, substituí-las por centrais a gás. Mas quando recentemente ocorreu a grande convulsão dos preços da energia, de um dia para o outro ordenou que se fossem inauguradas 75 novas centrais a carvão. O impacto que isto tem é 100 milhões de toneladas de CO2 por ano. E, portanto, nós, para resolver problemas a curto prazo, vamos inclinar, digamos, a vida coletiva do planeta. E o que eu penso é que, a nível internacional, é aí que nós estamos a falhar, porque as tecnologias existem. Chamava só a atenção que há 2 professores da Universidade de Princeton dos Estados Unidos, Pacala e Sokolov, que acompanham as tecnologias que se desenvolvem no mundo, têm a curva das emissões, os tais 33.700 milhões de toneladas de CO2 por ano, e eles desenvolveram a teoria das fatias. Se nós substituirmos centrais a gás, algumas das emissões são 100%. Se passarmos a participação das energias renováveis, que hoje representam 5% da matriz energética mundial, 40%, nós temos uma redução muito significativa das emissões. Se nós eletrificarmos a frota automóvel nas cidades, nós temos outra redução muito significativa. Se nós mudarmos a iluminação dos edifícios, se consome 1% de eletricidade mundial com os novos sistemas, tem uma redução significativa. E a mais significativa é a revolução dos megawatts da energia que nós não consumimos, se formos mais eficientes do vista energético. E, portanto, todas estas soluções existem, mas quando chegamos às conferências internacionais, há um cinto, os economistas chamam de free rider, o passageiro. Portanto, as nações não são competitivos os acordos. Cada um faz, mas o que é que se está à espera? É a tragédia dos bens comuns, dos bens comuns. Se houver bens comuns, o incentivo para se consumir o mais possível, porque não há nenhum incentivo para investir na manutenção e na reprodução. É esses ciclos, com as novas medidas e com novas abordagens económicas, eu penso que a Júlia deu aqui alguns exemplos, para valorizar exatamente os bens comuns, sobre a natureza, e é fundamental nós trabalharmos. Mr. Salim Fakir, we had over the weekend, or before the weekend, the European Union African Union Summit, and among the many topics that were addressed there, there were climate change concerns. We all know that climate change touches every country in the world, every person in the world.
But whenever we have this climate change conversation with our African partners, there's a fact that is reminded and it's put it on the table, which is Africa is responsible for around 4% of the climate change emissions, and it needs to industrialize to have economic growth. And it has a very young population that needs jobs and social development. How do you see from Africa? How do you see this conundrum between world impact climate change and the needs for African development and the rightful urge from Africa youth? So thank you. I have to apologize if I have to leave at 1 o'clock, but make me respond to your specific question. I would rather reframe it and not say it's a conundrum, but it is an interesting challenge and a journey that Africa has to make in the next couple of decades. And it has to align its own needs for economic growth, economic diversification, with avoiding further increases in carbon emissions, because the projections are, and there's some work being done, in fact, by the Institute for Security Studies and others, that show that if Africa was to grow at very high growth rates and were to rely on fossil fuels, it would have carbon emissions the size of India or China. And so that would certainly then be a quandary and a conundrum. At the moment, I think the major emissions are from South Africa, and South Africa is in the throes of actually taking up the challenge. It announced at the COP26 $8.5 billion energy transitions deal that involves Europe, involves France, UK, the United States, and Germany, to help South Africa transition out of coal. We do have gas economies that not only export gas to Europe, but also have used extensive gas to power generation, particularly in North Africa and places like that. So the challenge in Africa, in my view, is not so much just the future growth of carbon emissions, but particularly in sub-Saharan Africa, where we have close to 600 million people without proper energy access and cheap, affordable energy. So the question for us is, which route do we go? And we are in this moment of choice where the choice we make has to be strategic. And that choice is, do we penalize our future? If we, for example, if the European Union were to impose carbon border tax adjustment measures in the future, that it could penalize African exports, especially if they're carbon intense? Or do we grow the path of clean energy? And I think the potential to grow clean energy, given the vast amounts of solar and wind energy and hydro, particularly in countries that don't have gas, is something that we can achieve, provided that we have a very good grid infrastructure, we have cheaper sources of finance, we can rapidly expand the scope of renewables. And the last point I want to make, I just want to illustrate this point. If you took Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, particularly East Africa, at this present point in time, they can be 90% low carbon energy. And the reason for that is that there's large hydro projects, and there's also potential for extensive renewable projects. If you were to expand the integration of the grid, like you have in Europe, where you have a power pool between, say, for example, the southern regions of Europe and the northern regions, and you have an integrated grid system, if we were able to do that in East Africa with a little bit more investment in the grid capacity, there is no reason why East Africa cannot be carbon neutral even before 2050. So I just want to leave it at that. I want to say it's not a conundrum, but it's a question of alignment and how to build that strategy out in a way that
allows Africa to grow, particularly different parts of the region, but is also able to simultaneously avoid carbon intensity in a world in which if you have more carbon intense economies, you will likely to be penalized for that. Thank you. Could I ask Professor Takeshiko, you mentioned, good morning or good afternoon to you, sir, and thank you for being with us all the way from Japan. You asked on a topic that you mentioned, which is if you feel that the Sustainable Development Goals from the United Nations may be too shallow for the needs of climate change. Do you see an environment where we can reopen the negotiations around world governance for climate change, or do you see the need, but do you think that it's possible to address climate change on the global governance in a more forceful way? Yes, in my understanding, in the world, there are so many issues people have to try to overcome. And as some of you said that Japan's CO2 emission is very big, but recent data showing that China was 30%, the United States 14%, EU 9%, and India, Russia, and Japan. So Japan's emission is only 3%. So the issue of greenhouse gas emission, that must be the issue of China, United States, and EU, India, Russia. And another factor, yes, Japan's now political position coming very weak because North Korea there and a lot of missiles launched, and China also, yes, that's a threat to Southeast Asia and Japan. So not only the GHG reduction, but we have to consider the issues, political, economic, and other social issues. In Japan, there are so many Chinese minor tribe people, students studying, but they are under the threat. Mongolian, Uyghur, and others, Koreans also, yes, they are under threat because Chinese Korean. So every day we are facing the threat of political issue and refugees, so many in the world. So if we concentrate on the issue of CO2 reduction, but that is only one factor. There are so many issues, coronavirus also, and other factors. So, but the SDGs is just writing down the issues and not a good function. So we have to discuss more what is necessary, what we should do. That's not enough. So that is my opinion. Okay. Thank you. Thank you. Taking into account of the issues that were here discussed, rather from South Africa and from Japan, the title of our panel is Energy versus Climate. And I think that the goal of our panel should be to try to give a constructive answer as to energy with climate rather than versus climate. So if you could put into practice one or two very specific measures in order to better communicate the need to leave this predisposed idea that we have that energy is versus climate, in order to make it energy with
climate. What would be your one or two very specific proposals? And then I think we can go around our four distinguished speakers and then have some questions from the Q&A. I think we have already the answers in front of us. I remember many years ago when the debate in Portugal started about the renewables, and I took a public position. And myself, I came from the oil and gas industry, and I took a public position in favor of the renewables, saying that they are the future. And then you look today, at least here in Portugal, about the prices. We see today the prices of solar is five times lower than gas. Wind is 3 times lower than gas. So the competitiveness of the renewables are there. I think the key issue with the renewables is related with the storage. And I think the storage at large scale, at the grid scale, is maybe one of the discoveries of this century. And we look to the storage mechanisms that are available today, not only from the lithium batteries, but everything related with the solid state materials, including magnesium, aluminum, silicon, and others. I think we are growing this type of approaches. There is a new way, and this is why the human mind is really fantastic. The concept of flow batteries, which is completely different from the conventional concept of the traditional batteries, can provide also an answer for us to the future. So I am pretty confident that at the technological level, at the scientific level, we can bring the answers. We can change completely the landscape. But what is the point here? The point is related with a critical issue. We need to change completely our way of life, our economic model. Julia said very well that we have to valorize, to put a value on the common global means that we have, such nature, biodiversity, because our life depends on that. And our economic model is designed only to take profit, to use the resources and produce profit. This is good, provided that we are able also to preserve the planet. And in order to preserve the planet, the big challenge is to change our economic model, to place life in the center of the economy, not economy in the center of life. And this changes everything. And this is why this pandemic crisis is a big warning for all of us, because it's a demonstration that if we continue in this track to lost biodiversity in our planet, to have species after species being extinguished, at the end of the day, all this virus will come to us. And the biodiversity is also very crucial issue, is our security skill in terms of our protection. And in my view, we have the answers in front of us. The key issues, as the two friends mentioned, are related maybe with the governance of the planet. What can we improve in terms of the global governance? And this is not a question for this country or for this country. It's just to single out where are the problems and how the nations can work together in order to overcome these problems. And this is what I have not seen, at least at the quick pace, the rapid pace that we need for the transformation. We still have the problems. The emissions are still growing. When we look, for instance, for the electric cars are a fantastic solution. Electrification of the transport system is a solution. And what happened in 2019, the electric cars sold around the world were only 2.1 million cars. It decreased 40% regarding 2018, but the total amount of electric cars in the world today is maybe 8 million cars. This is 1%, 2% of the world fleet. So we keep saying we have solutions, but we don't have the economic mechanisms to provide this transformation. And I think it's the time really to focus on change.
So should we go in English or? Okay, we can go in English. So you ask for a specific option or a specific topic. Um, as I said before, I think that we have all the technological issues, the technological solutions to tackle the problem in the next 10 or 20 years at least. But the problem is our mindset. Wherever we are as a consumers, as a decision maker or whatever. So I would say that one of the key actions that we could adopt is to make compulsory to teach climate change at every level of education, from primary to secondary to the higher level institutions. No matter what is the program of the students, no matter if they are studying to become an engineering or a lawyer or a doctor or whatever. Climate change issue and sustainability and sustainable development goals are very pervasive of every aspects of our life. So no matter what the students are studying for to become any professional, they would be compulsory to learn about climate change and sustainability. I'm pretty sure that this measure do not provide quick answers. It will take 1 or 2 generations, but I'm pretty convinced that my granddaughters or will become more aware and more conscious to contribute to that model that Antonio is saying. Put life and nature in the center of our lives and not the economy in center of that. We have to understand who is producing photovoltaic panel. 80% share occupied by China, and that's produced mainly Xinjiang area. That's where people living. And about the electricity car, that's necessary rare metals, and that's also produced in the Tibetan or Uyghur area, and also produced in Africa. The country name is Congo. That's production controlled by China. So we have to know the concentration and the utilization of renewables. That's also occurring some of the issues. So concentration and utilization of renewables, that's not straight way of our development. And about the biomass, now people are talking, that's not renewable biomass utilization. So we have to consider more about the future. And also at the time of Kyoto Protocol, you know, only one country have obligation to pay. That is Japan. Yes, under the Kyoto Protocol, from 2008 to 2012, during 5 years, Japan bought the emission right that spend more than 10 billion US dollars, and half of them are brought to China. Yes, okay. So that is the way what the world system introduced that is not work well. And so Japan is always protecting. That's sometimes system people too optimistic, and that result is not meaningful. So same system introduced,
So the burden coming to some specialized countries. Okay, so we have to be more careful the design of the introduction of a system. Okay, so that is my opinion. I think Professor Takaishi raises a very important point, and this is about the geopolitics of energy transitions, because I think we have to recognize that we are not 20 years, we're not in the same place we were in the 1990s when the United Nations framework for climate change was signed. There was a single dominant power, it was a liberal world, and the world has changed fundamentally since then. And the question then is, how do we get global cooperation to create a global public good, which is what one of the speakers was raising about the valuation of nature, which is basically we not only have to ensure it's a public good, but we also have to ensure the markets are aligned to delivering a public good. So this question of what I would call, what Europe calls strategic competition in the energy sector is going to play itself out. It's partly got to do with the fact that there's a high level of dependency on a few countries for fossil fuels, particularly gas in the case of Europe, which you are now beginning to see the challenges that you have, given that gas prices have gone up by about 6 times what they were pre-COVID. And you have the situation in Ukraine and gas pipelines and the need for Europe to diversify. So we are not in a transition model in which everything will go according to plan. I don't know if you heard, when people construct large dams and nuclear power, they call it the planning fallacy. We will have the same problem with the planning fallacy if we think that transitions to net zero or low carbon transitions are going to happen very smoothly. They're not going to happen smoothly. And in fact, there's still a long way to go, as renewables are still a small share of the global energy mix. In fact, the growth of gas has been very strong in the last decade. So we have to find ways in which we can ensure we have global governance, not only for collective action for climate change, but we also have global governance to ensure that what is now emerging as geopolitical and strategic competition, we are able to manage that. Otherwise, we will have a situation where this competition can be very harmful, not only for dealing with the collective challenge we have around climate change, but also the cost at which these technologies are produced. If critical minerals in the supply chain are dominated by a few countries, Professor mentioned the problem of rare earths, the vast amount of rare earths in lithium and cobalt and copper on the African continent. And the third part is that we do need scaling for the cost of clean energy solutions to come down, which can be more easily adopted by countries in Africa which don't have the strong economies and markets that you have in advanced economies. So there are governance at, I would say, 3 levels. The one is on bringing all the countries together around climate change in the next conference of parties, reducing conflict over technology, critical minerals, and managing these energy transitions. And the third is around governance over the global financial resources that are needed to make a transition possible in the next 20, 30 years. This needs to be looked at more seriously than it currently is. Thank you. Podemos então abrir período de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, basta sinalizar
Bom dia a todos. Agradecer ao quadro de coletores pela disponibilidade e a explanação desta temática muito importante. A minha única questão prende-se há bocado com um aspecto importante que foi mencionado por um dos quadros coletores, que é relativamente à incidência nas cidades. Visto que as cidades tornam-se um foco de maior poluição e alteração de fatores climatéricos pertinentes, queria saber, a nível de responsabilização social e a nível de conciliação com as autarquias, o que é que poderia ser mais feito? Qual é a ideia que têm sobre essa matéria? Obrigado. I have one further question from the chat addressed to Professor Fakir and Professor Takeshi on the energy grid mix and solutions for South Africa and Japan. How is it combined at the moment, and what is the perspective of change? Thank you. At the present moment, most of the grid capacity is in the north of the country in the coal mining areas. We need more grid capacity in the regions, on the coastal areas, and in the center of the country where we have high levels of solar resource. And that grid capacity has to be built in order to be able to scale up the amount of renewables that the country needs. So we can say that there's a recognition politically that coal dependency is too high, and we have to diversify the energy source. And the question and debate in South Africa at the moment is whether we diversify into nuclear gas or renewables. Just remember, South Africa does not have gas, it has to import it. In summary, we need a lot more grid capacity south of the country in order to diversify the energy mix. And secondly, on cities, the South African cities are now playing a bigger role. The South African cities are now having the ability to generate their own power, and that's going to grow in the next decade. So that's a very important and promising development in South Africa at the present moment. I hope I was able to address both those questions very quickly. Thank you. Thank you. Professor Tashiki, would like to answer any of the questions that were posed? 2 years ago, I had a chance to visit Kenya, and I found that everybody hoping electricity supply, but that there's no supply a lot of villages, and but no big industry. So that means there is a big potential of starting geothermal, but no possibility to transmission and the distribution line. And every Kenyan people hoping the same standard, same as Europe, same as Japan, affluent supply of electricity. They are hoping, not just photovoltaics, and they're not happy just to charge for mobile. That's not enough. So they need development. Yes. So we have to prepare for them. The starting education, of course, and also development is necessary. Yes, for them. Yes, that is my understanding. So everybody in the world, developing countries, they are hoping, yes, development. So emission that must be reduced, but development is first. Yes, that's my understanding. Yes, okay. We will address the three questions that were placed here by the audience. A primeira questão sobre PRR, eu penso que a professora Júlia Seixas, que faz parte da Comissão Nacional de Acompanhamento, ainda por cima da Comissão de Energia e Clima, que acompanha as medidas todas, questão do PRR relativamente à energia. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Há medidas previstas sobre a eficiência energética nos edifícios, temos que dar toda a atenção a isso, porque há muita participação em termos de respostas, mas a incidência está a ser colocada nas bombas de calor, a de ser colocada nos isolamentos térmicos, que é a medida, digamos, mais eficiente, mais profícua. Há outras medidas que têm a ver com a descarbonização da economia, portanto, nomeadamente das empresas mais potentes, não só das grandes, mas também das médias e das pequenas empresas. Um package
digamos que vamos acompanhar, a outras medidas relativamente à bioeconomia sustentável, mas eu acho que a pergunta que colocou é justamente relevante em termos da descentralização da produção de energia e, no fundo, também ligado à criação das comunidades energéticas. Eu penso que há ainda pouca coisa aí. Nós temos que desenvolver, continuar a lutar, sobretudo para no PT 2030, a mudança de paradigma energético começar a funcionar. Penso que essa é uma das grandes respostas para o futuro, a descentralização da produção e a formação das comunidades energéticas e da localização, digamos, do consumo e da eficiência. A segunda questão que foi colocada, que tem a ver com a água, também tenho a opinião que em termos de políticas públicas no país nós realmente ainda não prestamos toda a atenção que é necessária relativamente à água. E estamos a ver a crise que temos frente a nós e Portugal, portanto, é um país em que a disponibilidade de água ronda à volta dos 40%, e segundo os dados dos institutos internacionais, pode-nos colocar, em termos das próximas décadas, em stress hídrico e em escassez hídrica. E isso com as secas, diminuição dos ciclos da pluviosidade, está exatamente à nossa frente. Portanto, temos que também mudar o paradigma nas próprias políticas públicas e, desde logo, tratar as águas residuais, aplicar todos os conceitos da economia circular à água, olhar para reservas estratégicas na água, sensibilizar a população para a redução do consumo de água e a utilização mais eficiente e mais inteligente, medir, lutar contra as perdas. Nós temos perdas na nossa rede da ordem dos 35%, 40%, e há zonas do país que podem chegar a 80%, portanto há muito trabalho aí a fazer. Mais uma vez, é um bem global, os preços não refletem realmente o valor e, portanto, a questão da água vai ser central, não só aqui em Portugal, como no mundo. Nós já temos 41 países em stress hídrico, mais de 1.000 milhões de pessoas. Eu penso que esse será um dos grandes problemas deste século. Para terminar, as cidades, penso que é uma questão também muito relevante e tem a ver com a mudança do paradigma da vida nas cidades, com a responsabilização social, mas sobretudo também da integração de toda esta onda de tecnologias digitais, dos sensores. Nós podemos ter uma gestão muito mais integrada e inteligente de todos os ciclos nas cidades, desde as pessoas, os veículos, enfim, a gestão da água, da própria energia, de resíduos, é algo que tem que se desenvolver, mas passa, digamos, por um novo pacto entre as autarquias, governos centrais, as plataformas de cidadãos e uma nova maneira de usufruir esses espaços. Chamava só a atenção que há um modelo muito interessante, que por cima foi testado na cidade de Lisboa pela OCDE, que é se na nossa cidade nós conseguíssemos usar carros inteligentes com esta nova concepção das gerações jovens de economia partilhada, o que é que podia acontecer? E, portanto, os resultados são extraordinários. O parque automóvel podia ser diminuído em cerca de 60% a 70%. E, portanto, libertar espaços das cidades para o uso das pessoas. Temos cidades muito mais amigas dos cidadãos e, enfim, fazer essa transformação. Só mesmo para complementar aquilo que o professor António Costa Silva referiu, e eu vou selecionar talvez um ou dois pontos só e que cobre os vários aspectos que aqui foram considerados. Um deles tem a ver com os edifícios. Nós temos um caminho enorme à frente relativamente à reabilitação dos edifícios. Há várias estimativas. A estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios aponta uma necessidade de cerca de 100 mil milhões até 2050 para a renovação do parque habitacional, primeira habitação em Portugal. Estamos a falar de edifícios residencial. Uma estimativa mais atual, por acaso do meu grupo de investigação, aponta para cerca de 72 mil milhões, mas é muito milhão. E, portanto, há aqui de facto um caminho e um mecanismo, um instrumento que não existe ainda. O PRR tem, de facto, uma componente dedicada à eficiência energética dos edifícios, mas, a meu ver, e eu de facto faço parte da Comissão especializada em Energia e Clima da Comissão Nacional de Acompanhamento, e aquilo que ali está contemplado, os primeiros resultados já começam a mostrar que alguma coisa deve ser ajustada,
porque a mesma taxa de comparticipação a taxa de comparticipação é exatamente igual, quer eu ponha uma bomba de calor, que a maior parte que eu importo, nem sequer é produzida em Portugal, em vez de colocar o ênfase no isolamento dos edifícios. E, portanto, temos que perceber, já temos alguns elementos para perceber porque é que isso não está a acontecer. Porque isso é que é estrutural, a bomba de calor não é estrutural. O que é estrutural é, de facto, alterarmos e fazermos a reabilitação ou, pelo menos, o isolamento. Portanto, nós damos muito... Quando falamos em reabilitação, estamos sempre a pensar em grandes obras e, portanto, isto afasta logo as pessoas de se meterem em muitas confusões, mas não tem que ser assim. Eu, há uns anos atrás, no âmbito de um projeto europeu, fui visitar um bairro da cidade de Nottingham, em que estavam a fazer isolamento de habitações, e aquilo era chave na mão e por dia faziam isolamento exterior e interior por dia em 2 ou 3 casas. Portanto, há modelos muito simples e que de facto permitem acelerar com novos materiais este movimento. Em Portugal, isto ainda não é encarado desta maneira. Da perspectiva, por exemplo, da construção civil, fazer isolamento significa uma obra enorme, o que significa muito dinheiro, muito investimento que as famílias não têm. Portanto, há aqui um paradigma que é preciso mudar e o PRR deve ser reajustado nesta componente para incentivarmos este. O outro aspecto também tem a ver com energia e clima e liga um pouco com as cidades, tem a ver com a questão do espaço público. Nós ainda não falamos aqui no espaço público. Eu acho, para lá de inenarrável, eu tenho um carro, ponto número 1. E eu acho inenarrável pagar 12 euros por ano para o meu carro ocupar aquele espaço no espaço público da cidade de Lisboa. Isto não custa nada. Isto é baratíssimo. E, portanto, como eu, há milhares, o que significa que, da mesma maneira que não incorporamos o valor da natureza, não estamos a valorizar convenientemente o valor do espaço público. Eu moro na zona das Avenidas Novas, que tem muitos carros estacionados na parte central, etc. E fico às vezes a pensar o que é que poderia ser aquele bairro se por alguma varinha mágica eu conseguisse tirar de lá aqueles carros todos e transformasse aquilo em espaços públicos, com hortas no meio das avenidas, naquelas faixas centrais, comunitárias, das pessoas que estão já aposentadas e que podem fazer disso vida ativa. Há vários pilotos em várias cidades europeias em que mostram o sentido, que aumenta em sentido de comunidade, o que melhora em qualidade de vida, o que melhora a qualidade do ar, etc. Portanto, há muitas ideias e, de facto, é preciso, mais uma vez, os órgãos de governo, neste caso das cidades, deixarem-se contaminar, no bom sentido do termo, por quem tem ideias disruptivas, desde logo pelos jovens. Eu continuo a sublinhar este aspecto. Muito obrigado. Nós vamos encerrar este primeiro painel. Eu queria agradecer aos nossos 4 convidados. Neste painel, eu retiro que há um perigo iminente em relação às alterações climáticas, que a tecnologia para lhe dar resposta existe, ou pelo menos para começarmos o caminho a dar resposta a este perigo iminente existe, que em termos económicos a sustentabilidade faz sentido a médio e longo prazo certamente e a curto prazo também, mas que falta-nos a vontade coletiva de fazer essas transformações. E essa vontade coletiva passaria por um mix de políticas públicas, que obviamente que incluiria a política fiscal, a política de concorrência, o acesso ao financiamento, a política comercial, políticas de combate à desertificação do interior, simplificação administrativa para atividades que tenham impacto positivo na sustentabilidade e com um verdadeiro pacto internacional para apoiar os países mais frágeis que também têm que fazer a transformação energética. O menu parece simples de enunciar, é muito mais complicado de implementar, mas como foi dito aqui no início da nossa conversa, nós já não temos muito tempo, ou se é que temos tempo para o fazer. Muito obrigado a todos, nós vamos fazer agora um intervalo até às 11h30, quando regressaremos com um painel sobre o dilema dos combustíveis fósseis, porque é que continua a crescer a sua produção. Até já, muito obrigado.